Você sabe identificar a raiz de um problema para que ele seja resolvido definitivamente e não temporariamente? Hoje, esse é o tema do nosso devocional. Como identificar a raiz de um problema, parte 2. Hoje, quarta-feira, é a parte 2. Na segunda-feira, no devocional do dia 21 de novembro, nós falamos que uma árvore, uma pessoa, se conhece pelos frutos. E aí começamos a falar sobre raiz, sobre essência, sobre interior. E aí desse assunto, na terça-feira, no devocional de ontem, do dia 22 de novembro, nós então falamos como identificar a raiz de um problema. E hoje vamos continuar falando sobre isso. Eu prometi que hoje eu daria um exemplo de um casal que uma vez foi ajudado com essa orientação que nós explicamos ontem, perguntando por quê. Mas por que isso? Por que aquilo? Mas por que isso aqui? Perguntando por que 3, 4 ou até 5 vezes, normalmente nós achamos a raiz do problema. E achando, então nós temos condições de resolvê-lo, como eu falei no início, definitivamente. E é isso que você quer. Eu não sei quais problemas você tem enfrentado, qual é o principal, o que mais tem, se tem algum que vem te angustiando, te preocupando demais, às vezes tentando roubar tua paz, teu sossego, deixando teu coração agitado ou pesado, angustiado, triste. Então, eu oriento você a pegar uma folha de papel, pegar uma caneta ou pegar aí o seu celular para escrever, pensar, orar, pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que ilumine seu entendimento e que te ajude ao você perguntar os porquês, que ele te ajude a identificar a raiz desse problema para que ele seja resolvido de uma vez por todas. E hoje é quarta-feira, né? A parte 2, eu peço a você que, se te ajudar, se fizer sentido para você, no final, compartilhe com outras pessoas. Deixe também seu comentário, curta, para que o YouTube entenda que esse assunto é importante e passe a mostrá-lo para outras pessoas. Isso depende das pessoas curtirem, comentarem e principalmente compartilharem. Então vamos lá. O exemplo que eu fiquei de dar, antes eu quero ler aqui rapidamente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso é uma das passagens que fala da importância da gente priorizar, da gente focar o interior, porque as raízes, elas não estão no exterior, nunca estão no exterior. Eu não gosto muito de usar a palavra nunca, as palavras que nos levam a generalizar às vezes, mas eu posso dizer sem medo de errar que uma raiz nunca está no exterior. Não faz sentido a gente pensar que uma raiz está no exterior. A raiz está em nós, está no interior de uma pessoa. Vamos ao exemplo que eu fiquei de dar hoje. Um casal estava brigando muito mesmo. Então, eles achavam que a raiz do problema, o motivo deles estarem brigando, era o nervosismo da moça, o nervosismo da companheira. O rapaz pensava isso, né? Que era o nervosismo dela, porque de fato ela estava muito nervosa e agredindo ele com palavras e se estourando muito, de forma excessiva. Então eles achavam que o problema era o nervosismo dela, ou que era algo espiritual, apenas um espírito ruim que estava agindo nela e querendo separá-los. Então nós começamos a perguntar por quê. Mas por que você está tão nervosa assim? E aí ela falou sobre o ciúme, sobre os ciúmes que ela sentia dele.
eles também chegaram a pensar que o ciúmes poderia ser a raiz. Então vamos lá. Primeiro, nervosismo. Segundo, ciúmes. Por que você fica nervosa? Aí ela respondeu, pastor Marcelo, é porque eu sinto ciúmes dele. Tá, então vamos ao terceiro porquê. Por que você sente ciúmes dele? Ele lhe dá motivos? Como é que é isso? E aí que tá. Segundo ela mesma, e ele confirmou, ele não dava motivos. É aí que complica mais ainda na cabeça de muita gente. Não dava motivos. Então o ciúme, a raiz poderia ser a insegurança que ele passava, a falta de segurança, ou alguma traição dele, da parte dele, alguma coisa do passado dele. Mas não, a raiz estava nela, porque perguntando esses porquês, nós chegamos ao seguinte fato. Ela, na sua infância, tinha o seu pai como uma grande referência, um homem leal, íntegro, honesto, um ótimo pai, mas que acabou traindo a sua mãe. E essa traição lhe trouxe à mãe e à família muitas dores. Ela se decepcionou muito com o pai. Na cabeça dela, ele era um herói, né? Um super-herói, um paizão, alguém como se fosse perfeito. Quando ele cometeu esse erro, foi impactante para ela. Foi um abalo enorme na sua cabeça, nas suas emoções. Então ela vem carregando isso ao longo dos anos. E esse ciúme que ela sentia era uma insegurança por causa desse impacto que ela sofreu na infância devido à traição do seu pai, que era um homem que ela achava que nunca faria isso. Então, ela, a partir desse fato, ela passou a ter desconfiança de todos os homens. Ela pensava, no fundo, ela pensava assim: se o meu pai, que sempre foi elogiado pelas pessoas, sempre foi visto pelas pessoas e por mim mesma como uma pessoa muito correta, fez o que fez, qualquer pessoa pode fazer então. Essa insegurança que ela tinha, olha só, nervosismo, por quê? Ciúmes, por quê? Insegurança, por quê? Por causa do que aconteceu com o pai. Mas por quê? O que isso gerou em você? Gerou nela um trauma. Essa decepção chegou ao ponto de ser um trauma. Então, esse trauma gerava insegurança, que gerava os ciúmes e gerava o nervosismo, que gerava as brigas. Pronto. Nós precisamos resolver na raiz, não é verdade? Para resolver. Então, na hora de orar, na hora de orientar, na hora de buscar ajuda de Deus, de alguém capaz de ajudar, precisamos então atacar o trauma, precisamos trabalhar nesse trauma. Até na hora de orar, a pessoa consegue orar melhor, porque ela vai orar correto, ela vai orar pedindo a Deus para ajudá-la a superar, pedindo a Deus para libertá-la da coisa certa. Porque imagina ela falando: me liberta do nervosismo, me liberta do ciúme, sendo que havia um trauma ali. Eu acredito que o exemplo de hoje ficou ainda mais forte e ficou ainda mais fácil de entender, mais claro do que o exemplo que a gente deu ontem. Vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse devocional. Mais um devocional que eu tenho certeza, principalmente esse de hoje, que vai ajudar muitas pessoas. E eu já te agradeço por isso, porque nós estamos aqui para isso todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, com um devocional Prioridade, trazendo uma mensagem de fé, de amor, de esperança, uma mensagem
uma mensagem de sabedoria. E eu peço ao Senhor que o teu amor, que a tua presença envolva essa pessoa que ora conosco nesse momento. E que o Senhor dê a ela a sabedoria do Senhor, para ela entender o que está acontecendo, para que fique claro na sua cabeça o que está acontecendo, por que está acontecendo, como ela deve agir, como superar, como vencer, para a tua glória. Que cada pessoa realmente possa se analisar, possa refletir e, quem sabe, até mesmo, como nós falamos, pegar uma folha de papel e escrever, perguntar por quê, mergulhar para dentro de si. Só que nós podemos fazer isso sozinhos ou podemos fazer isso contando com o Senhor para nos dar sabedoria, contando com o Senhor que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso interior, que conhece o nosso passado, que sabe do amanhã. Não tem ninguém melhor. Por isso que nós devemos buscar mais intimidade com o Senhor, mais comunhão, porque o Senhor, está escrito na tua palavra, que o Espírito Santo guia a toda a verdade. Então guia a todos que participam desta oração, deste devocional. De todo o meu coração te peço, em nome de Jesus, guia, ajude essa pessoa, dando sabedoria, dando força, dando ânimo para que ela consiga resolver talvez um problema que ela já não aguentava mais, mas ela não estava conseguindo lidar, não estava sabendo identificar a raiz. Então agora as coisas vão clareando na sua cabeça, e com a tua força, com a tua sabedoria, essa pessoa vai fazer o que tem que ser feito e vai vencer em nome de Jesus e para a tua glória. Eu te agradeço, entrego também nossa família nas tuas mãos, entrego o nosso trabalho, entrego o dia de hoje, essa quarta-feira, tudo entregamos a ti. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos em frente então, hein? Teve um momento da oração que o Obed, nosso cachorrinho, latiu aqui um pouquinho, mas não chegou a atrapalhar não. Continuamos orando. Tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração, que Ele te envolveu, que Ele está tocando em você. Você não está aqui ouvindo esse devocional por acaso. Principalmente você que é o seu primeiro devocional. Há pouco tempo você está ouvindo, porque alguém que gosta de você, alguém que se importa com você, mandou esse devocional para você, compartilhou contigo. Graças a Deus por você estar aqui, graças a Deus pela vida dessa pessoa que compartilhou com você, porque vai te ajudar. Por falar em ajudar, todos os dias, 5 da manhã, nós estamos aqui com esse devocional. Você pode ouvir no horário que for melhor para você, assim que acordar, devocional prioridade. E meio-dia no Instagram, nós fazemos o Evangelho do Dia, com uma oração até mais profunda, mais tempo, e a gente dá uma mensagem breve sobre o Evangelho do Dia, o Evangelho de hoje. Convido você para participar ao vivo, meio-dia, pelo Instagram, na nossa conta marcelodosanjos.oficial. E é isso, né? A raiz sempre está no nosso interior. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Por isso que a gente precisa se apegar à palavra e se apegar ao espírito da palavra, porque são essas duas coisas, mais do que qualquer coisa nesse mundo, nessa vida, que transformam, que limpam, que trabalham no interior, que vai na raiz mesmo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo devocional.